fazer um algo a mais, não só o atendimento padrão, básico. Mas veja, gente, se você estiver fazendo o básico, você já vai estar na frente de um monte de gente. Porque tem um monte de gente que não tá fazendo nem o básico, tá? Isso é verdade. Isso, a Disney tem uma taxa de retorno, né? O Walt Disney sempre falava, faça tão bem feito que as pessoas vão querer voltar. Elas vão querer trazer alguém para ver aquilo de novo. Então, quando você sai da Disney, naquele último show, que também é estratégico, não é por acaso, né? Aquele último show, depois o parque fecha, é para você ir embora com aquela última imagem. Eu não tenho problema dele ir embora às 6 horas. Sabe o que é legal? Quando eu era gestor de pós-venda, quando alguém passa na minha sala e diz, chefe, tô indo, precisa mais alguma coisa? Só isso. Disponibilidade. Só isso. Não, tá tudo tranquilo. O cara passou 30 dias, chefe, tem alguma coisa que eu possa melhorar? O que a gente vê hoje é ninguém quer nada com nada, né? Ninguém quer compromisso nenhum. Tem uma frase, não lembro quem que é, que ele fala assim, ó, ninguém que fez alguma coisa de muito sucesso trabalhou das 8 às 18. Ninguém. Pode pegar qualquer pessoa de sucesso. Ninguém teve sucesso trabalhando das 8 às 18. Eu sei que é forte, eu sei que tem gente, mas exploração, não sei o quê. Feche os olhos por alguns segundos e pense na palavra Disney. Talvez você tenha lembrado de um personagem, de uma música, de um castelo iluminado, ou de um cheiro, de uma infância feliz, ou talvez de um momento em que você simplesmente acreditou, voltou a acreditar na magia. E isso é extraordinário, porque a Disney, ela não cria apenas parques, filmes, personagens. Ela cria emoções, memórias e experiências que atravessam gerações. Mas existe uma pergunta muito interessante por trás de toda essa magia. Como é que a Disney consegue fazer milhões de pessoas se sentirem especiais? Será que o encantamento acontece por acaso ou existe uma metodologia que é capaz de transformar atendimento, liderança, experiência e conexão humana em algo inesquecível? E hoje o SejaCast recebe um homem que mergulhou profundamente nesse universo encantador. Marcos Bernardes, seja muito bem-vindo e eu vou agora já começar com uma frase do Walt Disney. Se você pode sonhar, você pode realizar. E eu sou a prova disso. Eu sonhei muito com esse momento, já venho mandando mensagem, a gente já vem conversando há meses. Sonhei e estou realizando. Seja muito bem-vindo a esse cantinho. Eu que agradeço o convite, Mônica. Um prazer enorme estar aqui, né? Que bom que agora deu certo, né? Sonho não realizado. Conseguindo conciliar aí as agendas, mas hoje a gente deu um jeito aí pra a gente estar aqui presente. Obrigado mais uma vez pelo convite, parabéns pelo trabalho que vem fazendo. E vamos falar um pouquinho aí sobre essa metodologia Disney que encanta milhares de pessoas no mundo inteiro. Vamos fazer magia. Isso aí. E já começo a tirar a minha primeira curiosidade. Como foi que a Disney chegou na sua vida? Então, Mônica, eu sempre gostei muito de empreender. Eu sempre tive essa veia empreendedora, né, comigo, né? Desde muito cedo. Eu, com 7 anos, comecei a montar banca de revista em casa, para vender minhas revistinhas da Turma da Mônica. Então, eu sempre gostei muito de empreender e ao longo da minha carreira eu fui tendo diversos negócios diferentes, segmentos diferentes. E a gente sabe que não é fácil empreender no Brasil. Então, eu tive alguns negócios que deram certo, outros negócios que não deram certo, alguns negócios que não deram nem um pouco certo, né? E que aí a gente entrou numa questão de falência, né? Mundo do empreendedorismo. Altos e baixos o tempo inteiro. E num desses negócios que eu tive, né? Que a gente acabou não dando certo, vamos dizer assim, a brincadeira foi maior, assim, né? O estrago foi maior. E aí foi um momento que eu me questionava muito por que é tão difícil empreender no Brasil. E aí quando a gente pega dados estatísticos aí de empresas, né? 50% das empresas que abrem no Brasil hoje não completam 2 anos. Mais que a metade de empresa que abre não completa. E eu estava vivendo aquela fase, porque o meu negócio tinha fechado ali depois de 2 anos. E aí foi um momento muito difícil para mim, presencialmente, pessoalmente, mas ao mesmo tempo eu me questionava muito, né? Por que algumas empresas dão certo, outras não? E como eu sempre empreendi desde muito cedo, eu sempre gostei muito de ler. Então eu sempre busquei livros de negócio, eu gosto muito de ler livros de negócio, de empreendedorismo, etc. Já tinha ido para Disney quando eu tinha 15 anos, né? A minha irmã foi, aí meu pai deu para mim também a viagem. Quando eu fiz, não era uma vontade minha, né? Na época eu preferia, não, pai, junta dinheiro, quando eu fizer 18, tu me dá um carro, né? O sonho era da minha irmã ir para Disney, meu não era. Mas aí no fim encontrei um amigo que estava indo, a gente foi, eu tinha 15 anos, foi muito legal, mas nada com visão de negócios. E aí depois eu comecei a ler sobre a metodologia Disney, eu fui lá fazer um curso. E aí quando eu comecei a ler, assim como eu li de outras empresas, de outros negócios, eu comecei a dizer, não, mas isso aqui não é possível, isso aqui não deve ser verdade. Não acredito que eles fazem isso, nenhuma empresa faz.
E aquilo começou a me despertar, né, uma atenção, assim, especial, de, será que é assim mesmo? Aí fui para lá para fazer um curso, para entender, né, como é que funcionava, era realmente tudo isso, e aí aquilo foi me apaixonando. Eu já gostava do mundo dos negócios, mas quando eu comecei a me aprofundar sobre a metodologia Disney, o que eles faziam, o que eles não faziam, aí realmente eu me apaixonei. E aí eu entendi uma coisa muito importante sobre a Disney. Na Disney não existe sorte, não existe o acaso. A Disney pensa em tudo. Em toda a jornada do cliente, os mínimos detalhes. Tudo é intencional. Tudo é intencional. E aí quando eu comecei a estudar, e aí eu comecei a fazer curso, eu quis buscar mais conhecimento, aí comecei para lá várias vezes para fazer mais curso, para ler mais, etc. E aquilo ali foi entrando num universo que para mim era incrível, uma empresa nesse nível de excelência. E aquilo, né, foi minha paixão, foi me aprofundando, e aí começou a virar um negócio para mim, né? Porque como eu ia muito para lá fazer curso, aí o pessoal disse, nossa, Marcos, eu vi que tu fez um curso lá na Disney sobre atendimento, vem aqui falar com meus colaboradores aqui na minha empresa, o que tu viu lá, eu sei que eles são referência. E aí, né, que era, na verdade, uma curiosidade, acabou se tornando um negócio, né? Então, meus últimos anos aí é basicamente, a gente tem outros negócios, né? Mas basicamente aí os últimos anos é me aprofundando e replicando toda essa metodologia aí com diversas empresas e eventos que a gente realiza pelo Brasil todo. E para a gente começar, na sua opinião, o que é que faz essa metodologia Disney ser uma experiência inesquecível? Porque nós adultos, não é só para criança, a magia ela não chega só na criança. O que é que faz ser uma experiência inesquecível? Mônica, eu acho que são vários fatores, né? A gente trabalha com alguns pilares dentro da Disney, né? Não é uma coisa específica que faz o sucesso da Disney, é um conjunto de coisas. Mas um dos pilares, e que eu gosto muito, que eu acho muito importante, é a cultura da empresa. Então, muito que a gente vê lá sobre a cultura dela começou com o Walt Disney lá atrás. Né? Tu mesmo agora falou, né, sobre o parque, essa fantasia lá dentro. O Walt Disney vem do cinema. O Walt Disney não vinha de parques de diversões, né? Já tinha desenho de Mickey, já tinha Branca de Neve, então ele vem do cinema. E aí ele leva as filhas para brincar num carrossel, numa praça pública da Califórnia, as filhas pequenas. Ele senta num banco e fica vendo as filhas brincar num carrossel. E aí ele tem o seguinte pensamento, né? Por que eu não posso brincar junto com as minhas filhas? Por que os parques são só para as crianças? Por que não existe um parque para crianças e adultos? E aí surge a ideia, então, dele construir um parque para crianças e adultos. A esposa dele não queria de jeito nenhum. Meu Deus, o que tu vai entrar em parque, Walt Disney? Os parques são cheios, são sujos, são velhos. E ele disse assim, o meu parque vai ser completamente diferente. E o meu parque vai ser para crianças e adultos. Tanto que quando a gente estuda lá a missão, visão da empresa, né, eles falam, né, criar felicidade para todas as pessoas do mundo inteiro, né, adultos e crianças do mundo todo. Então ele queria um parque para crianças e adultos. Então você começa com uma excelência, uma cultura desde o tempo do Walt Disney. O Walt Disney não queria um parque sujo. O Walt Disney queria que fosse realmente uma experiência lá dentro. Ele sempre falou, né, muito mais do que um destino de férias. Eu quero um local de memórias inesquecíveis. Então, muito mais do que um destino de férias. Eu quero um local de memórias inesquecíveis. E para isso, a imersão lá dentro precisa realmente ser uma experiência mágica. Então, antigamente não se vendia jornal, não se vendia revista dentro do parque. Você não tinha Wi-Fi, então tu não tinha contato com o mundo exterior. Você não tinha relógio dentro do parque, né, para você não saber que horas que são, para você, né, justamente perder entrar naquela imersão tempo. E viver naquele mundo mágico. Então, ele não queria que você tivesse contato com o mundo exterior. Hoje mesmo, né, só tem duas maneiras de você entrar no Magic Kingdom, que é o principal parque da Disney. Ou você entra pelo monorail, que é o trenzinho lá da Disney, né? Ou você entra de barco. Não tem outra maneira. É como se você deixasse o teu carro no estacionamento. E o mundo real ficou ali. E agora, né, tu vai fazer atravessar esse portal. Através ou do trem ou do barco e vai entrar no mundo mágico. E lá você vai vivenciar uma experiência, né, um mundo imersivo, uma experiência imersiva dentro desse mundo mágico. Só que tudo isso começou pelo Walt Disney, né? Claro, junto com o irmão dele também, o Roy Disney. Mas toda essa excelência que ele queria trazer, toda essa questão da experiência, é um dos pilares da Disney, né? A cultura é muito forte. E o Walt Disney já faleceu, né? Ele faleceu em 66, então já tem vários anos, mas tu vê que a imagem dele lá, a imagem dele lá dentro, ainda a cultura é muito forte, né? E o grande desafio é como replicar essa cultura depois que o dono faleceu, né? Então, ele realmente conseguiu deixar um legado muito forte.
Mas respondendo a tua pergunta, né? Eu acho que começa por uma cultura muito forte dentro da empresa. Né? Uma cultura de querer fazer a experiência. O lucro, tem uma frase que a gente usa, né? Que a gente fala assim, cultura antecede lucro. Cultura antecede lucro. Vem primeiro o teu propósito, a cultura, o porquê que tu faz o que tu faz. Né? E quando a gente faz essa pergunta para muito empresário, ele não tem a resposta. Muito empresário entra no negócio visando o lucro. E, gente, tá tudo bem, uma empresa precisa ser lucrativa, uma empresa não vive sem lucro. Mas é engraçado isso, né? Porque muitos negócios que eu tive, eu pensava sempre no lucro. Entrei naquele negócio porque era uma oportunidade de negócio, de ganho e etc. E quando surgiu a Magia dos Negócios, que foi meu primeiro empreendimento na área mais voltada à educação, não era nem para ser um negócio, era para ser uma página no Facebook para eu poder ajudar outros empresários, outros empreendedores no negócio deles. E o dinheiro se tornou uma consequência, né? Então, uma cultura muito forte, um propósito muito forte, por que tu quer aquilo, qual que é a missão da Disney? Criar felicidade para todas as pessoas do mundo inteiro, todas as idades. Né? Então a missão é criar felicidade, o lucro vai vir depois. Nosso objetivo agora é criar felicidade. E isso é uma cultura muito forte, por quê? Porque isso tu acaba, né, vamos dizer assim, contaminando todo mundo que trabalha na empresa. Então não importa a tua função. Eu entrei na Disney e vou vender pipoca. O teu gestor, o teu chefe vai dizer assim, tua missão aqui é criar felicidade. Como? Vendendo pipoca para as famílias, para as crianças, etc. Vou trabalhar na área da limpeza. A tua missão é criar felicidade. Como? Deixando o parque limpo para as famílias, etc. Mas é a missão de todo mundo criar felicidade. Então, tu vê que a cultura da empresa é muito forte. Então, tanto que tem um curso na Disney chamado Tradições, né, que é o primeiro curso, não importa a tua função, tu vai ficar um dia inteiro fazendo esse curso, que é o curso mais importante dentro da Disney, que basicamente é um dia inteiro ouvindo história da empresa. Isso para trabalhar na Disney, você diz? Para começar a trabalhar. Foi contratado, teu primeiro curso vai ser esse curso Tradições. Que nada mais é, Mônica, do que um dia inteiro você ouvindo a história do Walt Disney, história do parque, por que foi construído assim. Para você absorver bem a cultura dele. E aí a Disney fala o seguinte, né? A gente não coloca pessoas na Disney. Nós colocamos a Disney dentro das pessoas. E aí você enraiza a cultura. Por que eu tenho que fazer tudo com excelência? É nesse curso que você vai entender. E quando a Disney entendeu, né, uma questão de custo, nossa, um dia inteiro ouvindo história, tem um custo isso. Vamos reduzir isso. Esse curso, para te ter uma ideia, no início durava uma semana. Aí eles reduziram. Sabe o que aconteceu? O atendimento lá na ponta piorou. Caiu. Porque a cultura não estava mais enraizada. Não foi absorvida. Ele não sabia o porquê que ele tinha que fazer com aquilo. Então, né, quando a gente vai falar de pilares, né, do porquê do sucesso da Disney, são vários fatores, né, que a gente vai estar discutindo aqui. Mas eu acho que começaria por uma cultura muito forte. E cultura dentro da empresa não pode ser negociável. O que a gente vê muito é isso. Mas o funcionário não quer seguir a cultura. O funcionário não quer o quê? Gente, a Disney tem um monte de regra. A gente sempre diz, né, trabalhar na Disney é opcional. Seguir as diretrizes de atendimento dela, não. Ela tem as regras dela, né? Tu tem que estar sorrindo, não pode chegar atrasado, não pode usar o celular, tem um monte de regra. Eu não me adaptei com a cultura da Disney. Não tem problema nenhum, você pode trabalhar em outro lugar. Ninguém te obriga a trabalhar aqui. É um comum acordo entre ambas as partes. Agora, se você estiver lá, é um mergulho. É isso aí. Agora, seguir a nossa cultura não é negociável. E o que eu mais vejo é isso, né? Muitas empresas aí não têm uma cultura definida, abre exceções, porque, né, me diz assim, tá difícil achar mão de obra qualificada, aí eu, né, sou mais flexível com funcionário. E o que a gente vê é um monte de funcionário ditando regra dentro da empresa do cara, né? Cultura não pode ser negociável. Se o cara não se adaptou, beleza, procura outra pessoa. Exatamente isso que eu ia falar. Manter um padrão, o mesmo padrão de cultura com milhares de colaboradores, que é o caso da Disney, é trabalhoso, sim, mas a intenção é a mesma com a empresa pequena. É tão difícil quanto a gente manter um padrão. Hoje mesmo você está dando exemplo de pessoas que cobram, mas não fazem. Isso é muito comum nas empresas aqui no Brasil. E assim, né, Mônica, eu acho que, tipo assim, pela minha experiência, né, eu vejo muito pouco treinamento das empresas com a parte da equipe. Se tem um diferencial da Disney, eles treinam muito, né, eles têm a Universidade Disney o tempo inteiro treinando. Se tu for analisar, tudo que acontece numa empresa é treinamento. O cliente me disse que achou caro o produto. É treinamento, porque você pode treinar a objeção para isso. Ele vai ver com a esposa e dar um retorno.
tem treinamento para quebrar essa objeção. Tudo é treinamento, como que ele se comporta, né? Criar um script de venda, um script de atendimento. A gente dá treinamento em muitas empresas e muitas vezes eu faço cliente oculto. A empresa pede, Marcos, vai lá 2 dias antes, faz um cliente oculto. Aí a gente traz, analisa, a gente entra em contato pelo WhatsApp para ver como é que tá o atendimento, etc. E aí depois é muito engraçado, porque quando eu apresento daí para a diretoria, pessoal, eu entrei em contato, né, com a tua equipe, aí olha como é que foi o meu atendimento pelo WhatsApp. Aí eu mostro. Aí o CEO, o diretor, assim, cara, não é possível. Não acredito que ela falou isso. E aí ele fica indignado com a funcionária. Eu digo assim, tá, só um pouquinho, calma. Antes de tu querer demitir a menina, deixa eu te fazer uma pergunta. Ela foi treinada? Ela tem um script de atendimento para quando eu falei aquilo ali, ela sabe o que ela precisa falar? Porque se ela não tem um script, se ela não tem um treinamento, ela vai fazer da maneira que ela acha que é. E aí o problema não é dela. O problema é de vocês da gestão que não estão treinando. Né? Normalmente no Brasil a gente faz o contrário. A gente contrata rápido e demite devagar. Tinha que ser o contrário. A gente devia contratar devagar, fazer um excelente processo de seleção. Certo. Achar a pessoa correta. E, gente, passou os 90 dias, não deu certo, demite. Agora, o que acontece no Brasil? A gente contrata rápido. A gente contrata sempre no desespero, né? A gente tem 2 funcionários, um pediu para sair, o outro ficou doente. Aí eu preciso de alguém desesperadamente. Aí eu saio perguntando, tem alguém para me indicar? Aí você contrata qualquer pessoa, porque você está desesperado. E sempre que a gente faz alguma coisa desesperada, normalmente não vai dar certo. Então a gente já começa errando no processo de seleção. Né? Será que essa pessoa está dentro da cultura que eu espero, tem as habilidades necessárias, né? As atitudes necessárias que eu preciso? Porque depois a parte técnica eu posso ensinar. Mas então tu vê que o problema, né, é muito maior do que a gente imagina. Né? Então, treinamento, tem que ter muito treinamento. Eu sempre falo, treinamento não pode ser um evento. Não adianta fazer uma convenção no final do ano motivacional e achar que tu está treinando tua equipe. Mas você concorda comigo que o empresário brasileiro ainda vê treinamento como custo, perda de tempo, são horas paradas, porque você vai tirar o cara do dia a dia dele. Então, assim, eu escuto muito isso. Não, o pessoal diz assim pra mim, Marcos, mas eu invisto, treino e ele vai embora. E o funcionário ainda sai. Tem essa mentalidade. Aí eu digo assim, tá, mas tu já pensou se tu não treina, não qualifica ele e ele fica? É pior ainda. Outra coisa que a gente vê muito, né, contrata ele, coloca ele pra atender enquanto ele tá em treinamento ainda. Já parou pra pensar nisso? Ele tá em treinamento, ele não sabe tudo ainda. E aí você coloca ele pra atender sozinho. Né? Esses dias eu fui num restaurante, tava com a minha família, fui num restaurante almoçar, fui super bem atendido na recepção, o garçom, tava tendo um show de atendimento. E aí quando veio o cardápio, eu tava escolhendo um filé, e aí tinha um molho que eu não sabia o que era. E eu perguntei pro garçom, eu digo, meu amigo, o que é esse molho aqui? Gente, super simpático, ele em nenhum momento eu falei que ele foi grosseiro, nada. Aí perguntei o que era o molho, ele disse, não sei te dizer, eu sou novo aqui, tô em treinamento. Acontece tanto Acontece isso. Um monte. Muito. E aí a minha pergunta é culpa dele? Não. Claro não, de quem que é a culpa? O cara que contratou e botou ele pra trabalhar sem conhecimento. Isso. Contrata no desespero, coloca ele pra atender, não dá treinamento suficiente, não dá tempo dele treinar, bota ele pra treinar na prática, e aí ele fala, às vezes, uma besteira pro cliente que não fazia parte da experiência, o cliente não precisava ouvir. Né? O que eu tenho a ver se tu é novo aqui e não sabe me dizer a resposta? Eu continuei na mesma, eu não sei o que é o molho. Minha experiência já não foi legal. Quando a gente fala de um atendimento memorável, às vezes a gente tem a impressão que custa muito, demora muito, é muito difícil. Mas, na sua opinião, existe simplicidade em um atendimento memorável? Com certeza. O que eu considero um atendimento memorável, tá, Mônica? Para mim, a gente precisa separar. Atendimento é algo pontual. Uma experiência é um todo. Então, por exemplo, assim, minha vida é hotel e aeroporto. Então, eu tô sempre em hotel. Cheguei no hotel e fui super bem atendido no check-in. Eu tive um atendimento excelente. Então, eu fui super bem atendido, simplicidade, coisa simples, ela sorrindo, bom dia, tudo bem, me chamou pelo nome básico que a gente esqueceu. Tem muita gente que esqueceu de fazer. Nem isso tem. Né? A gente chega em empresa hoje e diz, o que é pra ti? Eu digo, cara, bom dia, tudo bem? Vamos começar do básico? Eu sempre brinco, a minha filha tem 8 anos, ela coleciona Carmed, os protetorzinhos labial. Ela entra nas farmácias e ela diz assim, tia, tem Carmed? Mônica, 99% dos atendimentos é assim, vocês que estão nos ouvindo vão se identificar. Tem, tá no expositor ao lado do caixa. Tem, no primeiro corredor ali na saída da farmácia. É assim. Aí esses dias ela entrou numa farmácia, ela perguntou, tia, tem Carmed? E a moça disse assim, tem, qual o teu nome? Básico, perguntou o nome. Ela disse, Sofia, vem comigo que eu vou te mostrar.
E aí acompanhou a Sofia até o expositor. Chegando lá, ela se agachou, falou na mesma altura, né? Porque com criança você fala na mesma altura. E ela começou a mostrar os produtos para a Sofia. Gente, isso é um atendimento básico que a gente esqueceu de fazer. Mas que terminou se tornando uma experiência. Exato, mas aonde que, né, os primórdios dos treinamentos de atendimento era, cumprimenta, chama pelo nome e etc. A gente parou de fazer isso. E sabe o que é engraçado? A gente se acostumou. Tem uma pesquisa que mostrou os motivos... A gente aceita, né? A gente tem uma pesquisa que mostrou os motivos de perda de cliente hoje no Brasil. Então tem vários dados ali, a indicação de amigo, mudou de local e etc. E acredita, o principal motivo, quase que 65%, indiferença de quem os atende. A pesquisa não falou em atendimento ruim. Porque se eu vou num lugar e sou mal atendido, eu não volto mais. Agora a pesquisa não falou em mau atendimento. A pesquisa falou em indiferença de quem os atende. Como que foi teu atendimento lá, Marcos? Cara, normal. Não foi bom, também não foi ruim, foi normal. Então, quando tu entra na farmácia, entra no local e ele só diz, é ali, fica ali. Esse é um atendimento indiferente. E você aceita. E aí, quando você vai num lugar que ela te pergunta o nome, te acompanha, mostra, tu já acha incrível. Mas isso era pra ser o básico, Era né? pra ser o básico, porque a gente normalizou. Eu costumo dizer ao pessoal, nossa, Marcos, vamos criar um departamento de encantamento do cliente lá na empresa. Aí eu digo assim, amigo, antes de querer encantar, vamos parar de desencantar. Primeira coisa. Vamos começar a fazer o básico bem feito, porque você já vai estar na frente do monte de gente. O que é o básico bem feito? Um sorriso, um bom dia, tudo bem, chamar pelo nome, etc. Isso é o básico. Mas a gente está falando de um atendimento. O que é a experiência? Atendimento, cheguei no hotel, fui super bem atendido no check-in. Tive um atendimento pontual. Passei no corredor, tô indo no meu quarto, cruzei com a camareira. A camareira sorriu para mim e disse, bom dia, tudo bem? Bem-vindo. Aí eu começo a ter experiência. Experiência é todos os pontos de contato ao longo da jornada do cliente. Desci para o restaurante para jantar, o garçom super gentil comigo, né? A segunda noite que eu já tô no hotel, já tá me chamando pelo nome, já sabe qual é o drink que eu gosto de tomar. Isso é a experiência. Então, atendimento é algo pontual. Experiência, principalmente quando a gente fala de Disney, uma experiência inesquecível nada mais é do que o quê? Todos os pontos de contato do cliente ao longo da jornada dele. Então, por exemplo, não adianta eu querer dar um show de treinamento, de atendimento para o vendedor e às vezes o segurança, que é o primeiro ponto de contato na entrada da loja, é grosso com o cliente. Acabou a experiência. Então, entenda uma coisa, experiência é todos os pontos de contato. Né? Pensa qual que é a jornada do teu cliente dentro do teu negócio. Eu tenho um mercado. Pô, ele deixou o carro no estacionamento. Já começa a experiência ali. Né? Com quem que ele vai cruzar ali? Depois ele vai cruzar com alguém no corredor. Ele vai na padaria, lá tem alguém que vai atender ele. Ele vai no açougue, vai ter o açougueiro. Depois vai ter a guria do caixa, o empacotador. A experiência é todos os pontos de contato. E aí o que o empresário precisa entender? Eu preciso estar com todos esses pontos de contato alinhados. Todos esses pontos de contato precisam estar dando um show de atendimento. Porque não adianta, se eu chegar no vendedor, for bem atendido, mas eu vou no caixa e a moça é grossa comigo, acabou a experiência. Então, uma experiência inesquecível é todos os pontos de contato do cliente ao longo da jornada. Mapeia esses pontos de contato, né? Treina, cria um script, que nem a gente falou, o que ele fala e etc, para que você possa criar a melhor experiência possível. E é muito interessante que você estava falando, eu estava lembrando da minha última experiência na Disney. E a Disney, ela está muito atenta a detalhes. A Disney tem cheiro. Então, assim, eu estava falando com você e eu estava meio que voltando no tempo. Lá tem cheiro. Tem. Até isso, é uma imersão que ela lhe leva para a magia. Eu costumo dizer, né? Na Disney não existe sorte, não existe o acaso. A Disney pensa em toda essa jornada, né? E um dos pilares de sucesso dela é essa fantástica atenção aos detalhes. Né? Detalhes. Tudo é pensado. Eles, né? Tem uma frase quando a gente faz os cursos lá, eles falam, né? A Disney é intencional onde a maioria das empresas não é. Né? Então, aquele pequeno detalhe que vai passar despercebido por várias empresas, empreendedores, empresários, na Disney não vai passar. Né? Então, você vai estar andando no chão, você vai ver um bueiro, na tampa do bueiro tem uma orelhinha do Mickey. Aí você olha, meu Deus, olha onde tem uma orelhinha do Mickey. Aquilo é intencional. Você vai ver o negocinho do Wi-Fi na parede, no ônibus, é a orelhinha do Mickey. Né? Então, a Disney é intencional, onde a maioria das empresas não é. A moça estava varrendo as folhas
E na hora de juntar, ela fez o Mickey. Eu fiquei apaixonada, eu tirei foto do lixo, das folhinhas. É ponto de contato, lembra? A jornada. As lixeiras, no caminho, antes de entrar, a lixeirinha, a placa tem a orelhinha do Mickey, assim. Então você começa a observar quando você está indo para Disney, no caminho, não é nem dentro do parque. E você acredita verdadeiramente que essa metodologia da Disney, que é possível sim, mas hoje você como empresário de treinamento que multiplica esse tipo de metodologia, aplicar numa empresa comum, quais os grandes desafios? A gestão. A gestão? A liderança, às vezes, não está comprometida com essa mudança na cultura da empresa. E a gente sempre fala, quando a gente estuda a cadeia de excelência da Disney, tudo começa pela gestão. De cima para baixo. Com certeza. Se a gestão não estiver comprometida, esquece, não vai funcionar. Não adianta lá dar um treinamento, falar de encantamento de cliente, que ele tem que superar a expectativa do cliente, né, que fazer uma recuperação de serviço quando teve uma experiência ruim, né? Tudo isso, se o gestor acha que é besteira. Porque acontece, tem muita empresa, não, mas isso não funciona, isso aí funciona na Disney. Meu negócio é diferente. A gente vê muita mentalidade disso. E se o dono não estiver comprometido, se o gestor não estiver comprometido, esquece, não vai funcionar. Tem que partir da gestão. A gestão entender que funciona, né, que vale a pena investir em experiência do cliente, cliente no centro de tudo. Esse cara traz mais retorno. Gente, a Disney tem uma taxa de retorno de 80%. 80%. O parque está aberto aí, não sei que hora você está nos assistindo, mas o parque, né, funciona lá das 8 às 22. A cada 100 pessoas que estão lá dentro, 80 estão voltando pelo menos pela segunda vez. Tem gente que volta 3, 4, 5, 6... Né? E quando a gente faz a conversão para a nossa moeda, a gente está falando aí de 5 por 1, não é uma viagem barata, às vezes uma família faz uma economia de uma vida inteira para levar a filha quando completa 15 anos, etc. Mas quando vai, a experiência, o processo imersivo é tão incrível que em 80% dos casos as pessoas dão um jeito de voltar. Por causa da experiência. Porque quando foram perguntar para essas pessoas o motivo que fazia elas voltarem, eles não falaram no Castelo da Cinderela, eles não falaram na Montanha-Russa. Claro que tudo influencia. Mas principalmente eles falam a maneira como a gente é tratado lá dentro. Esse acolhimento por parte do colaborador. Nossa, o funcionário fez uma ação lá com a minha filha que estava vestida de princesa. Nossa, aconteceu não sei o que comigo, que eu fiquei encantada com o que o funcionário fez. Então veja, né? O cenário, a estrutura, claro que influencia, né? Mas a maneira como eles são tratados lá dentro, essa cortesia, essa hospitalidade, que a Disney é referência no mundo inteiro, é que faz as pessoas voltarem. Então, isso pode ser treinado. Essa cultura de cliente no centro de tudo, do encantamento, do foco no cliente, superar a expectativa dele, antecipar a experiência do cliente, fazer um algo a mais, não só o atendimento padrão, básico. Mas veja, gente, se você estiver fazendo o básico, você já vai estar na frente de um monte de gente. Porque tem um monte de gente que não está fazendo nenhum básico, tá? Isso é verdade. Isso, a Disney tem uma taxa de retorno, né? O Walt Disney sempre falava, faça tão bem feito que as pessoas vão querer voltar. Elas vão querer trazer alguém para ver aquilo de novo. Então, quando você sai da Disney, naquele último show, que também é estratégico, não é por acaso, né? Aquele último show e depois o parque fecha, é para você ir embora com aquela última imagem. É a despedida. Com a emoção à flor da pele. Porque mesmo que tenha acontecido alguma coisa ruim ao longo do dia, e que pode acontecer, você volta com aquela imagem daquele show, a sininho voando no castelo, você sai de lá chorando e tudo assim, meu Deus, preciso voltar. Preciso trazer minha esposa para vivenciar essa experiência, preciso trazer meu marido. Nossa, eu preciso trazer meus filhos. Né? Então você quer voltar e você quer trazer alguém junto. Então a gente fala, né, a Disney não tem cliente, a Disney tem fã. E é isso que a gente tenta buscar e replicar no Brasil, né? Você precisa ter fã da tua marca, fã do teu negócio. Cara, vai lá naquele posto, vai lá naquele mercado, na minha cafeteria, que atendimento, que experiência incrível. Mônica, só tem uma coisa que pode te diferenciar da concorrência. Às vezes tem muita empresa com produtos similares, serviços similares, iguais, tem muita gente discutindo, né, brigando por guerra de preço. Só tem uma coisa que pode te diferenciar, que é o atendimento. É o atendimento. É a experiência que você vai vivenciar lá dentro. Seja o cheiro, seja a limpeza do teu local e etc, né? Tem loja que é famosíssima por causa do perfume que ele tinha na loja, né? A gente conhece, tem empresa no Brasil. Então a única coisa que tu pode diferenciar realmente, até mesmo cobrar mais caro, sair da guerra de preço, é o atendimento. Agora, quando o dono, o gestor não acredita, esquece, não vai funcionar. E pela sua experiência lá dentro da Disney, qual o diferencial da liderança? Agora eu vou voltar, eu não vou
para o operacional, a liderança, porque você diz que é a liderança que funciona. A liderança lá também ela é tratada do mesmo jeito, a nível de imersão, de treinamento, para conseguir multiplicar isso? Sim, tem um negócio muito legal na Disney, quando a gente faz os cursos de gestão empresarial lá, quem que é gestor de parque, restaurante, que está no parque, ele tem a obrigação de ficar 80% do tempo dele dentro do parque. Os outros 20% tu fica no escritório fazendo relatório, KPIs, parte burocrática. Mas 80% do tempo, isso vem desde o tempo do Walt Disney. Eu quero você no parque. Eu quero você na fila, vendo como é que a gente pode melhorar a experiência. Né? Então, tu vê que tem uma mudança de mentalidade muito grande. Eu tive negócio que não deu certo, e hoje eu posso admitir, né? Não culpo terceiros nenhum, porque eu ficava no meu escritório, no arzinho condicionado, né? Com as câmeras, o negócio afundando e o bonito lá para satisfazer o meu ego num escritório lindo, maravilhoso, olhando o número. Quando eu desci pro showroom para ver o que estava acontecendo, aí eu comecei a ver um monte de erro. O Walt Disney sempre falava, né? Eu não quero prédio administrativo, eu quero vocês no parque. O Walt Disney adorava fazer cliente oculto. Ele mesmo andava pelo parque. E tem um monte de... E quando ele andava num brinquedo e ele viu uma criança e disse assim, a mãe não quero mais nesse brinquedo, achei sem graça. Ele ficava muito triste. Ele voltava pro brinquedo, andava 10 vezes para entender o que ele podia melhorar. Né? Então você às vezes está no cenário, você está... Né? Porque às vezes a gente não está, né? Eu sempre digo, cara, tira um dia da tua empresa, vai fazer uma entrega junto com a empresa que faz a entrega do teu produto, vai ver como é que o cliente está recebendo a tua mercadoria, né? Fica lá com o tempo de pós-venda, como é que está sendo pós-venda, tira o telefonista e atende você ali uma vez para ver o que o cliente está pedindo, né? Entende as necessidades do cliente, clientes diferentes, necessidades diferentes, desejos diferentes, percepções diferentes, então, né, vivencia às vezes um pouco mais... São experiências diferentes, isso, não adianta, né? Você ter um script. A gente pode melhorar sempre, aceita feedback, a gente não gosta de aceitar feedback hoje no Brasil, né? A gente não gosta de chegar no final do cliente e perguntar como é que foi a tua experiência, tem algo que a gente possa melhorar. Eu já vi empresa me dizer, a gente não faz essa pergunta porque a gente sabe que ele vai reclamar de um monte de coisa. Aí eu prefiro nem fazer. Eu não tenho problema com o cliente que reclama. O cliente que reclama, ele tá me dando a oportunidade de melhorar. O pior é quando ele vai embora e não volta. Eu tenho problema com o cliente que não reclama e não volta mais. É verdade, entendeu? É verdade. Então, eu acho que estar presente, né, entender, fazer um cliente oculto, tá lá no cenário, de novo, vem da gestão. É regra na Disney. 80% do tempo na linha de frente. Acompanhando, vendo o que tá acontecendo. Claro que eles têm indicadores, né, eles têm supervisor que estão no parque, entendendo como é que funciona essa metodologia, né, se o que eles passaram tá sendo praticado. Mas veja... Gente, a Disney tem erro como qualquer outra empresa, tá? A Disney, no último dado que eu peguei lá, eles têm 76% do time engajado com a cultura. 24% vai ser sempre aquele entra e sai que tu não consegue enraizar a cultura. Principalmente aqueles programas de 3 meses que eles têm, né? É muito pouco tempo, às vezes, para enraizar a cultura. Por exemplo, logo que fechou a pandemia, o parque ficou fechado mais do que 400 dias por causa da pandemia. Muita gente relatou para mim, né, como trabalho com isso, disse, mas se fui depois da pandemia não era a mesma coisa. E muita gente reclamou, e aí a gente foi atrás. Claro, não tem como, né? Foi rescindido 45 mil contratos de trabalho durante a pandemia. Aí tu contratar essa galera depois, implementar a cultura, treinar, leva um tempo. Leva uma curva de aprendizagem. Não é um dia pro outro, entendeu? Então, é isso. Agora, de novo, o que eles investem em treinamento, essa equipe toda muito bem treinada, alinhada, com essa cultura enraizada, com certeza é o que faz diferença. E aí é uma gestão comprometida, cobrando, funcionando. Falei para vocês, tem as regras dela, né? Então, questão de atraso, de falta, Disney é chata com isso. Então, são coisas que vêm da gestão para poder manter a magia, né? A gente fala, não existe magia, existe processo por trás da magia. Agora né? Vamos falar de bastidor. Eu já assisti palestra sua e eu acompanho muito você no Instagram. Então, quando eu fui para Disney pela primeira vez, eu fui com um olhar já diferenciado. Eu não fui, digamos assim, no escuro, porque quem vai cego não percebe nada. Nada. E eu fui assim, pra descobrir. Já vai com outro olho, claro. Então eu chegava pra minha filha e dizia, aquela portinha ali, eles vão sair dali. Mas é muito interessante como eles fazem questão de camuflar o bastidor. Vamos falar de bastidor? Muito, isso é muito forte, né? Então, vamos entender assim, né? Cenário é um dos pilares de sucesso da Disney. Assim como cultura é um, cenário também é. O que é cenário? É tudo que o cliente vê quando entra na tua loja.
né? Quando entra na tua loja, no teu escritório, na tua cafeteria, no teu restaurante, no teu hotel. Tudo que está no campo de visão do cliente é cenário. E cenário faz parte da experiência do cliente. Qual que é o primeiro cuidado que você precisa ter? Não mistura cenário com bastidores. Tem coisas que o cliente não precisa ver. Né? Eu tô lá falando com o cliente na mesa dele, com um funcionário, com um atendente, e do lado dele tá a marmita. Gente, vocês acham que o cliente precisa ver a marmita do funcionário? Ou uma caixa que acabou de chegar. No meio do showroom. Né? Final de semana eu tava numa pizzaria ali com a minha família, ainda mostrei pra minha esposa, em cima dos refrigeradores, ali tava os capacetes dos motoboy e tudo. Eu digo, gente, será que precisava estar ali? Será que eu não tinha como esconder aquilo ali? Porque tudo que está no meu campo de visão é cenário. E cenário, o cliente tem a percepção dele. Né? Então, quando a gente fala de cenário limpo, você falou muito bem aqui o cheiro, né? Então, a Disney borrifa lá cheiro de waffle, cheiro de baunilha, cheiro de pipoca. Tudo manipulado para que você tenha a melhor experiência possível lá dentro. Cheiro de cookie. Nossa, tudo, eu né? consigo Então, sentir o cheiro. O projeto arquitetônico, né? Tem todo um negócio de perspectiva forçada que eles chamam. Então, tudo isso no cenário é para criar a melhor experiência. E aí você tem os bastidores, que é onde o funcionário vai entregar mercadoria, fornecedor vai entregar mercadoria, cliente vai trocar de uniforme, tudo por baixo do parque. No Magic Kingdom, né, existe um túnel subterrâneo. É isso, eu quero que tu explique bem muito, que ninguém sabe disso. Muita gente não sabe. Na verdade, existe um túnel de quase 2 km de extensão por baixo do Magic Kingdom. Porque aquilo ali tudo foi pântano. Orlando toda era pântano. Foi aterrado. Na verdade, esses túneis nem é túneis. É o primeiro andar. Eles são chamados de utilidors e é o primeiro andar do parque. O parque, na verdade, o Magic Kingdom foi construído no segundo andar. Eu disse à minha filha, eu disse, você imagina que aqui por baixo tem um monte de coisa acontecendo? Ela disse não. Então é muito interessante. Tem uma cidade por baixo. O funcionário vai trocar de roupa, vão bater ponto, tem almoxarifado, local de descanso, mas tudo nos bastidores. Lá no cenário você não tem acesso a isso. Né? Então é como, tipo assim, no cenário a gente preserva a magia, a experiência do cliente. Nos bastidores a gente faz tudo. Os bastidores é a ferramenta para a magia funcionar lá no cenário. Né? Então é importantíssimo essa questão de separar cenário e bastidores. E a Disney é muito boa nisso. Porque assim, a gente faz uma visita lá, né? A gente tem as nossas imersões de negócio em Orlando, e a gente visita esses túneis subterrâneos, a gente visita esses bastidores. E tem um trecho lá, quando a gente está visitando lá as garagens dos carros alegóricos, etc., tem um trajeto que você vê o monorail passando, quando a gente está fazendo essa visita nos bastidores. Então é uma brecha. Quando tu tá nos bastidores, tu consegue ver, opa, mas se eu estiver no monorail e olhar pra cá, eu vou ver os bastidores da Disney, que ela não quer que tenha acesso. Mas olha a estratégia da Disney. Quando você tá no monorail e o motorista do monorail sabe que você vai estar passando por essa parte, o que ele diz? Pessoal, olhem para a direita agora, porque aqui vocês já vão ver o castelo da Cinderela. E o que ele faz intencionalmente? Todo mundo olhar para a direita para ver o castelo. Para não ver o bastidor. Porque se nessa hora você olhar para a esquerda, você vai conseguir ver os bastidores. Um trechinho, um segundo que o monorail tá passando. Pois vai ser para onde eu vou olhar Mas da próxima vez. Olha o nível de detalhe. Né? Naquele 1 segundo, o motorista já está alinhado convencendo você a olhar para a direita, para que não ocorra de você olhar para a esquerda e ver bastidores. E você falou agora, eu fiquei pensando, imagine se fosse o lugar exposto, aqueles carros alegóricos, tudo parado, roupa dos personagens que eles ficam trocando. Imagina você ver o Mickey andando lá com a cabeça. Imagine, ia perder o encanto até da criança que vê o Mickey, imagine ver um rapaz com a cabeça, tudo isso faz parte. E olha que interessante, né? Mesmo a gente fazendo essa visita nos bastidores, a gente tem acesso, é uma visita paga, junto com um cast member da Disney, um funcionário. E eles também só mostram o que querem. A gente entra lá nos túneis, então nos utilidores a gente fica ali uns 30, 40 minutos entendendo como é que funciona, é muito legal. É um dos pontos altos da imersão, não pode fazer foto, não pode fazer vídeo, nada. Mas mesmo lá embaixo ela diz assim pra nós, ó, vocês não vão ver o funcionário andando com a roupa do Mickey e ele carregando a cabeça do lado. Mesmo você estando nos bastidores, vocês não vão. Porque também ia mexer no emocional. E, por exemplo, é proibido para menor de 14 anos. Que é justamente para preservar a magia. Você nunca vai ver 2 Mickey dentro do parque. Mesmo o parque sendo enorme. Porque imagina para criança, né? Passei e vi um Mickey. Aí andei mais um pouco, outro Mickey. Ué, como assim, pai? Tem 2 Mickey? Não. Mickey só tem um. Então, né, são todas estratégias, segredos para preservar a magia. Então, de novo, quando a gente fala de cenário, né, dica para você que está nos assistindo, cuida do teu cenário.
Né? Será que teu cenário tá limpo? Será que o banheiro tá limpo? Né? Se eu entrar lá, será que a lixeira não tá transbordando? O banheiro da Disney transbordando? não tem espelho. Não. Por quê? A Disney fez um estudo que se tivesse espelho em cima das pias, o tempo de permanência da mulher dentro do banheiro aumentaria. Isso poderia gerar fila. Fila na atração é uma coisa, porque tu vai vivenciar uma experiência depois. Fila no banheiro não é uma experiência legal. Interessante. Eu observei isso. Eu procurei espelho. Vai ter um não tem. espelho na saída. Quando só. você tá saindo, aí tem um espelho. Mas é isso que eu digo, né? Olha o nível de cuidado, olha o nível de detalhe. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, né? Você que tá assistindo, que é empresário, que é empreendedor. Se você tá apagando incêndio o dia inteiro, quem que tá pensando na experiência do cliente? Quem está pensando na jornada? Quem está pensando nesses detalhes de cheiro, do espelho, né, de bastidores do cenário? Porque aí eu me coloco, né? A gente tem empresa e graças a Deus eu já consegui sair dessa parte operacional, que por muito tempo eu também não conseguia. E são tudo fases, porque quando tu está iniciando um negócio, tu vai fazer tudo, não adianta. Mas quando você consegue se libertar do operacional e ir mais para o estratégico, é muito libertador. Tem coisas que tem gente na tua equipe que tu resolve, não precisa ser você. Você tem que estar preocupado com outras coisas, entendeu? Só que quando você tá lá apagando incêndio o dia inteiro, só resolvendo problema, não tem como. Você não vai conseguir parar para desenhar experiência, jornada, detalhes. Então a gente entende também o pequeno empreendedor que está começando, ele faz tudo. Né? Ele precisa primeiro ter dinheiro para conseguir pagar a conta. Sobreviver. Se manter. Então são fases da empresa, né? Então tem fases que tu primeiro precisa sobreviver. Depois tu vai ter uma fase de daqui a pouco criar uma experiência legal e etc. Agora, um bom atendimento não importa o teu tamanho, né? Eu acho que é o básico do básico. Não importa se tua empresa é pequena ou não. Algum cuidado, né? Se a tua loja, mesmo que seja pequena, esteja limpa para receber teu cliente. São coisas que, tipo, a gente traz da metodologia Disney que pode ser replicado e aplicado em qualquer negócio. Isso é uma Independente objeção. do tamanho. Isso é uma objeção para a gente quebrar, porque as pessoas pensam claramente, mas é muito longe aplicar uma metodologia Disney dentro do meu negócio. Um empresário pequeno, a gente tem todas as dificuldades no Brasil que a gente sabe que são muitas, mas é começar do básico. E esse é o papel do treinamento, é o papel da tua empresa de trazer essa visão que faça o mínimo, mas comece a fazer alguma coisa. Olha só, né? Você não precisa ter o orçamento da Disney para fazer algumas ações, né? Eu posso entrar numa loja, numa clínica e caminhar até a menina que está atrás do balcão e ser atendido por ela. Ou quando eu estiver entrando na loja, ela pode sair de trás do balcão e me recepcionar lá na porta. Qual que é mais cortês? Ela já me receber na porta, bom dia, tudo bem, bem-vindo. Do que ela ficar sentada atrás do balcão esperando eu chegar até ela. Isso eu não preciso de dinheiro. Isso é treinamento. Eu posso aplicar, olha, aqui na loja, aqui na clínica, aqui na nossa empresa. Quando o cliente entrar, eu quero que você vá lá e receba ele lá na entrada. E quando você chegar lá, você vai dizer, bom dia, tudo bem, bem-vindo à nossa clínica, etc. Pergunta o nome dele e começa o atendimento. Depois que você fechar a venda, eu não quero só que você cobre ele, né, entrega a mercadoria. Eu quero que você acompanhe até ele à porta e lá na porta você faça um agradecimento. Do tipo assim, obrigado por entre tantas lojas de terno masculino aqui na cidade de Curitiba, o senhor ter escolhido o nosso para comprar o seu terno, sua roupa. Obrigado por entre tantas cafeterias em Curitiba, o senhor ter escolhido a nossa para vir tomar um café. A gente fica muito feliz. Isso não precisa ter dinheiro. Isso é treinamento. Isso qualquer empresa pode aplicar. Só que isso já deixa a experiência muito mais cortês. Né? Quando você tem uma despedida na saída, que é algo que você não está esperando, tu fala assim, cara, nossa, que legal, parabéns, viu? Que atendimento. Com certeza vou querer voltar. Você fica até assustado. A gente se acostumou com o indiferente. Com a indiferença que a gente vai, nossa, não então, tipo, esperava. Assim, eu sempre gosto de falar, né? Eu fico muito em hotel. Aí tem hotel que eu entro, às vezes chego no quarto, e aí a camareira pegou a toalha e fez um desenho com, né, algum bichinho em cima da cama. Quanto custa? Quanto custa? Não custa nada. A toalha já tá ali. É o tempo do treinamento de fazer com a camareira para que ela possa fazer isso. Só que um hotel que eu tenho esse tipo de experiência, um outro hotel que eu não tenho esse tipo de experiência, isso já é um ponto a mais. Né? Já é um cuidado a mais. Quando eu faço check-in e eu entro no quarto, tem uma cartinha. Pode ser uma cartinha escrita à mão. Seu Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo. Né? Obrigado por ficar hospedado conosco. A gente está aqui à disposição. É diferente de um outro quarto de hotel que eu entro que não tem nada. Os dois têm uma cama boa, os dois têm um café da manhã bom, um chuveiro bom, etc. Mas um teve um cuidado a mais. Uma cartinha, um bombom, um desenho de uma toalha.
É isso que vai criando a experiência. Quando eu voltar, eu quero vivenciar isso de novo. Então veja que são pequenos detalhes que você não precisa ter o orçamento da Disney. Só que você tem que ter a mentalidade de querer fazer, a cultura, né, de fazer algo a mais, superar a expectativa do cliente, antecipar uma experiência. Pô, eu tô vendo que a reserva dele ele, a esposa e os 2 filhos pequenos. Pô, não posso fazer alguma coisa, talvez, no quarto para os 2 Para as filhos crianças. pequenos. Nem que seja deixar uma folha de desenho com lápis de cor, gente. Meus filhos adoram. Se no outro quarto, no outro hotel que eu vou não tem, e esse tem, já ganha pontos comigo. E você já tá vendo a reserva, né? Às vezes na reserva já pergunta qual que é a idade dos filhos, etc. Você já tem a informação. A pergunta é o que eu vou fazer dessa informação. Às vezes na reserva já diz, né? Nossa, eu tô indo aí passar o final de semana, tô fazendo 25 anos de casado com a minha esposa, a gente quer ir passar o final de semana aí. Pô, cara, a gente deu uma informação importantíssima. Dá para ser explorada. Será que eu não posso fazer alguma ação para esse casal, para criar uma experiência diferente? E a ação, às vezes, pode ser uma taça de champanhe, uma carta. Né? Não estou falando de um orçamento milionário da Disney, né? Porque o pessoal tem essa objeção. É de um olhar diferenciado. Isso, é uma cultura diferente. Agora eu vou trazer um tema para você que é bem polêmico e que eu, particularmente, tenho vivido muito e está me cansando absurdamente. Em tempos de automação e de inteligência artificial, está muito robotizado o atendimento. Você não consegue mais falar com ninguém. Hoje eu sinto falta de falar com um humano. Quando eu mando um WhatsApp ou quando eu mando uma mensagem no direct no Instagram. Tem empresa que tu desiste de falar com alguém, né? Eu já desisti de várias empresas, porque fica em looping. Às vezes quer cancelar uma assinatura de R$30. Já, não, deixa, desisto. Não. E se você quer o contato com a pessoa, mas você não está dentro daquele script? E aí? Como é a tua visão hoje? Qual que é a minha opinião, né, Mônica? Eu acho que a tecnologia está aí, não tem como fugir dela. Inteligência artificial é a bola da vez. E que bom que ela chegou, né? Porque ela pode te ajudar a automatizar processo. Quanto mais tu conseguir automatizar processo com inteligência artificial, melhor. Sabe por quê? Porque vai te deixar tempo mais livre para fazer o que realmente interessa, que é cuidar das pessoas. Né? Deixa a IA cuidar das automação, dos processos, etc. E você se dedica a fazer o atendimento mais humano. Né? Eu acho que um não substitui o outro. Eu acho que é uma união das duas coisas, né? Por exemplo, a gente quer um atendimento humano e rápido pelo WhatsApp, que hoje é o principal canal de atendimento. Legal. Mas eu também não posso cobrar do meu funcionário que ele responda um WhatsApp no domingo às 11 da noite. Né? Mas se eu tenho uma inteligência artificial, pelo menos eu já começo a dar um atendimento para ele. E na segunda-feira o humano volta. O que não dá para fazer, às vezes, daqui a pouco é 100% automatizado. Porque, gente, vamos lá, né? A gente é cliente. Às vezes eu começo lá um atendimento, eu tô vendo que é um WhatsApp. Aí ele começa, opção 1, não sei o quê, 2, não sei o quê. Mas não é nada daquilo que eu quero. E aí eu não consigo sair daquilo. Esses dias mesmo eu tava viajando para Orlando, tentei fazer uma compra de um chip lá, né, de um eSIM lá, virtual. Comecei e, não consegui. E eu queria fazer a compra, mas ele ficava mandando para uns menus diferentes. E eu digo, gente, não é isso, já aconteceu a compra, eu preciso validar, não sei o que. Desisti, cancelei a compra porque não entrou ninguém. Então, eu acho que, é importante, eu acho que vai beneficiar muitas coisas, acho que tu vai conseguir automatizar muitos processos. Vai dar velocidade, né? Vai te dar velocidade. Mas não esquece o humano. Não, porque cansa. Tem até pessoas muito próximas, assim, de amigas, que você faz um comentário íntimo, aí vem, bom dia, que posso te ajudar? Não, gente. Gente, eu já passei essa etapa. Eu já dei o bom dia, agora tô indo na outra etapa. Era só então, eu acho assim, eu acho que legal, eu acho que vem tudo que possa somar, que automatizar, né, que possa fazer as coisas burocráticas, maravilhoso. Até para te deixar com tempo mais livre para fazer o que realmente importa, que é atender as pessoas, né? Poder dar uma atenção melhor. E nada vai substituir o tete-a-tete, né? O humano. A gente falou, né? Quando veio os e-books, vai substituir o livro físico. Não vai. Não vai. Veio a pandemia, todo mundo foi para as lives, vai substituir evento físico. Não vai. Sempre vai ter público para os dois. Hoje a gente está sentindo falta de experiência. Por exemplo, eu quando eu vejo um curso online, eu estou preferindo o presencial. E olha só que legal, né? Como a gente tem muito acesso hoje ao online, tem muito conteúdo legal, relevante, etc. Mais do que nunca, o teu atendimento físico precisa ser uma experiência. Né? Por que eu vou deixar de comprar um produto na internet, na Amazon, que me entrega às vezes no mesmo dia, às vezes mais barato do que ir no shopping? É muito mais barato. A única coisa que vai mudar é se eu tiver no estabelecimento físico uma experiência. Porque senão, por que eu vou ir?
né? Verdade. Mais do que nunca a experiência vai ser um grande diferencial. Pessoal, por que agora está surgindo tanto restaurante temático, né? Gramado já tem, Curitiba tem, Balneário Camboriú tá cheio, cada vez pizzaria temática, etc. Porque a pessoa quer vivenciar a experiência. Porque se for só para comer a pizza, eu peço no iFood. Pé de casa. Em casa, no conforto da minha casa, mais barato. Agora, se eu vou para algum lugar, eu prefiro viver uma experiência. E a pessoa está disposta a pagar mais para ter uma experiência. A pesquisa da Zendesk mostrou 80% dos clientes estão dispostos a pagar mais para ter um melhor atendimento e uma melhor experiência. Então, mais do que nunca, que é o que a gente está falando aqui, mais do que nunca, experiência e atendimento vai ser um diferencial competitivo, né? Então, por que eu vou deixar de sair do online mais barato, no conforto da minha casa, para vivenciar, né? E hoje tem toda a questão da segurança também, né? A gente tá ficando preso em casa, né? Porque a gente fica com medo da segurança na rua. Se eu não tiver uma experiência, não tiver um bom atendimento, porque senão, se é para ter um atendimento ruim, indiferente, eu compro na internet. Então, eu não falo com ninguém, digito lá, compro, recebo em casa. Então, mais do que nunca, o atendimento é um diferencial. E se a gente pega toda essa metodologia, todo esse pensamento, essa linha de raciocínio, a gente está sempre falando em replicar em empresas, replicar para time, para equipe. Mas se a gente tiver um olhar do profissional, eu como profissional, quais são os pilares básicos que eu aplico, tendo como base a metodologia Disney na minha carreira? Tem um negócio na Disney que a gente já falou de cultura, e quando a gente fala de Fantástica de Detalhes, que é a cultura de excelência. Tem uma frase do T. Harv lá daquele livro Mentes Milionárias, né? Que ele diz, né? A maneira como você faz qualquer coisa é como você faz tudo. A maneira como você faz qualquer coisa é como você faz tudo. Se você faz tudo com excelência, é com excelência que você faz tudo. E a provocação que eu sempre gosto de fazer nos treinamentos, e aí para a pessoa, né, para a vida pessoal dela, ela como profissional. Será que você está fazendo tudo com excelência? Será que você está fazendo tudo que você pode fazer? Da melhor maneira possível? Tanto na tua vida pessoal, quanto na tua vida profissional? Ou será que a gente está fazendo o que é mais fácil? O que dá menos trabalho, né? Aquele detalhezinho, o cliente não vai ver, deixa assim. Se o cliente reclamar, eu troco. Será que a gente está fazendo tudo com excelência? Se tu está vendo, se está comprando, por que tu já não troca? Né? Olha a mentalidade. Agindo na mediocridade. Olha a mentalidade, né? Se o cliente reclamar, eu troco. Mediocridade. Ou seja, você já viu que tem um defeito, mas você, né? Essa sujeirinha aqui, vamos botar aqui embaixo, ó. Ninguém tá vai vendo. ver. Você tá vendo, por que você já não faz? E é óbvio, é do ser humano, né? A gente quer o atalho, a gente quer fazer o que é mais fácil, a gente quer procrastinar. Mas será que essa é a mentalidade certa? E aí quando a gente fala de Disney, que eles fazem tudo com excelência, nos mínimos detalhes, né? Os detalhes que tipo assim, não é possível. Não é possível que tenha uma lixeira a cada 27 passos. Não é possível que não tenha espelho no banheiro porque eles estão pensando na fila. Não é possível que eles pintam uma lampadazinha lá, eles retocam pintura de poste toda madrugada. Não é possível, não é impossível, ninguém faz isso. Fazem. E é por isso que eles são referência no mundo inteiro quando a gente fala de atendimento e experiência do cliente. Porque é esse detalhe. Mas não é fácil. Concordo. Eu sei que não é fácil, eu sei que dá trabalho. Mas vamos lá, se fosse fácil, qualquer um faria. Nem precisava de você. É difícil, dá trabalho. Então a pergunta, né, o questionamento que eu quero deixar aqui é: será que você está fazendo tudo que você precisa fazer com excelência? Ou será que a gente está fazendo o que é mais fácil, que dá menos trabalho, etc. Ou será que a gente está cuidando e trabalhando só do nosso palco e está deixando os bastidores desorganizados? Porque quando você fala essa questão de palco e bastidor, na hora eu fiquei pensando na vida, na gente como pessoa física. Será que a gente está cuidando do nosso bastidor? Ou a gente está só mostrando o que quer, o que é conveniente e o que está organizado? A gente trabalha com muita empresa, com funcionário, né? A gente diz assim, será que aquele cara que às 5:06 já está lá na fila do cartão ponto, preocupado em desesperado para ir embora, será que ele vai ter um futuro muito promissor? Eu não tenho problema dele ir embora às 6 horas. Sabe o que é legal? Quando eu era gestor de pós-venda, quando alguém passa na minha sala e diz, chefe, estou indo, precisa mais alguma coisa? Só disponibilidade. Isso. Só isso. Não, tá tudo tranquilo. O cara passou 30 dias. Chefe, tem alguma coisa que eu possa melhorar? O que a gente vê hoje é ninguém quer nada com nada, né? Ninguém quer compromisso nenhum. Tem uma frase, não lembro quem que é, que ele fala assim, ó. Ninguém que fez alguma coisa de muito sucesso trabalhou das 8 às 18. Ninguém. Tu pode pegar qualquer pessoa de sucesso. Ninguém teve sucesso trabalhando das 8 às 18.
Eu sei que é forte, eu sei que tem gente, mas exploração, não sei o quê. Porque você é empresário. Mas você atrela isso ao quê? A uma geração? Uma mentalidade. Uma mentalidade, uma geração. Porque isso é de mentalidade. Tem gente que é assim, tem gente que não é, entendeu? Eu mesmo, quando fui funcionário, eu já fui funcionário, eu não tinha essa mentalidade. Né? E tanto que, tipo, às vezes que eu trabalhei como CLT, eu cresci muito rapidamente dentro da empresa, até chegar com o gerente. É mentalidade. Quem é que vai ser promovido? É o cara que não falta, é o cara que não se atrasa, é o cara que entrega mais do que o que pede, né? Só que a mentalidade hoje em dia, mas eu não ganho mais para fazer isso. Tá bom. Então, não sou pago para vai isso. continuar, né? Mediocridade vem do mediano, né? Tu vai continuar sendo a média daquilo que tu faz. Então, acho que é muito mentalidade, é muito de cada um, né? O quanto você quer realmente crescer, se dedicar e etc. Porque, de novo, ninguém fez nada absolutamente incrível das 8 às 18. Depois das 18, eu saio daqui, ainda vou fazer uma faculdade, eu saio daqui, vou ler um livro, vou fazer um curso. Eu sei que é cansativo, gente. Eu viajo pra caramba, meus filhos têm 8 e 7 anos, eu adoraria estar mais tempo com meus filhos. Adoraria. Mas é o preço. O teu trabalho hoje, a Magia Treinamentos, vamos lá, a gente trabalha com imersão, que a gente leva também para os bastidores da Disney para viver toda aquela experiência, aprender, olhar mesmo ali em loco, né? Sentir todo esse processo. Mas você também trabalha com consultoria de sucesso do cliente com as empresas. Isso, hoje a gente trabalha com os treinamentos que a gente faz aberto, né? Que nós mesmos organizamos e fazemos esses treinamentos, eventos pelo Brasil inteiro, rodando diversas cidades, que a gente tem workshops de 3 horas e imersão de um dia inteiro. A gente tem um programa de negócio em Orlando, que aí é para tudo que ele vivenciou ali num treinamento, na teoria ele poder vivenciar isso na prática. Então a gente passa uma semana em Orlando, fazendo visita nos bastidores, tendo palestra, indo para os parques, vendo tudo isso e depois discutindo em sala de aula. E a gente tem os treinamentos em company, né? Quando a empresa me contrata, nossa, Marcos, eu preciso implementar essa metodologia dentro da minha empresa. É preciso que tu venha aqui, comece um treinamento com os meus funcionários. Qualquer empresa pode fazer isso, independente do segmento. A gente atende diversas empresas, segmentos diferentes, tamanhos diferentes, pequena, média, grande. A metodologia funciona em qualquer uma, né? Ela é ajustável. E a diferença é que quando a gente faz o in-company, a gente vai fazer o mais personalizado possível para dentro daquele segmento, né? Então, a gente atende hospital, hotéis, etc. Então, a gente vai fazer um briefing, né, com essa empresa, com esse cliente, entender as necessidades deles, os desejos deles. Marcos, eu estou tendo muita dificuldade, né, em tal ponto, eu precisava que a gente reforçasse isso. A metodologia é sempre a da Disney, no qual a gente é especialista. Disso eu não fujo, que é a minha especialidade. Agora eu vou adaptar ela para dentro do teu segmento. Para a sua realidade. Conforme as tuas necessidades, tua realidade. E aí, não importa o segmento, quantidade de funcionários, etc. A gente vem fazendo isso aí com muitas empresas no Brasil inteiro. Aqui no SejaCast, sempre que a gente grava um episódio, a gente sempre indica um livro. E hoje eu até pedi ajuda a você para indicar um livro, porque é como eu digo a você disse, tem que ler, tem que estudar, e eu acho que isso é que liberta, o conhecimento liberta, a gente tem que abrir a mente. E hoje nós vamos fazer uma indicação de um livro que o Marco trouxe. Academia Disney, o programa de treinamento de uma das mais poderosas marcas do mundo. Existem vários livros sobre a Disney, tem excelentes livros. E hoje a gente vai indicar isso, como criar a equipe mais leal e motivada de todos os tempos. Então fica aqui uma dica de leitura para você aproveitar, porque hoje nós não falamos apenas sobre a Disney, falamos sobre emoção, sobre memória, sobre magia, sobre encantamento. Porque a Disney é isso. A Disney é falar sobre excelência, sobre pessoas e, principalmente, sobre a capacidade humana de fazer alguém se sentir especial. Essa capacidade é extraordinária. Talvez esse seja o verdadeiro segredo da magia. Porque, no final, o que mais toca as pessoas não é apenas uma estrutura grandiosa, tecnologia e perfeição. É sentimento, é presença, é cuidado, é experiência. E a Disney entendeu isso tudo. E que poucas marcas do mundo conseguem entender. Esse episódio lembra que encantar alguém não exige um castelo. Às vezes é apenas uma atenção genuína, uma intenção, uma coragem de transformar pequenos detalhes em momentos inesquecíveis. E para você que esteve aqui com a gente,
Eu desejo que esse episódio desperte alguma coisa muito especial dentro de você. E eu agradeço muito a tua disponibilidade de sentar, de trazer o teu conhecimento, a tua experiência, a tua magia, que termina sendo uma magia. Eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre um prazer poder compartilhar esse conteúdo e a minha missão é essa, né? Poder ajudar outras empresas, outros empresários a criar esse atendimento, essa experiência, replicar um modelo que funciona no mundo inteiro, que a gente sabe que funciona, independente do segmento, dá trabalho, mas é possível e muito mais do que isso, né? Não precisa de um investimento, às vezes é uma cultura, uma mudança de mentalidade que pode fazer a diferença no teu negócio. A gente sabe o quanto é difícil empreender no Brasil e às vezes um atendimento pode ser um grande diferencial para você. Às vezes, um pequeno ajuste vai trazer um resultado extraordinário. E é como eu sempre falo, a gente pode fazer diferente. E é aquela coisa, pratique sempre quem você quer ser. Pratique excelência, seja sempre o melhor dentro do que você se propuser a fazer. Até o próximo episódio.